A paz do Senhor, queridos e amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que alegria estar novamente convosco em mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. No dia de hoje, na lição de número 11, nós estudaremos que Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. Sim, essa lição está datada para o dia 13 de setembro de 2020, o Dia Nacional de Missões. Olha, o Senhor, Ele tem levantado a sua igreja, que significa eclésia, tirada para fora, para que assim o nome do Senhor seja glorificado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e em todos os confins da terra, de modo que todos os povos venham glorificar o nome do Senhor. E nós estamos envolvidos nessa causa e esperamos que você, como igreja do Senhor, também esteja envolvida, porque essa é a causa de Deus. A obra missionária é a essência e pulsa no coração do Senhor, e Ele quer que a cada dia nós nos envolvemos com essa obra maravilhosa que é de alcançar os povos não alcançados. Sim, Esdras vai a Jerusalém. O texto que a leitura bíblica em classe nos coloca está em Esdras, capítulo de número 8, dessa revista que tem por tema os princípios divinos em tempos de crise. Sim, a reconstrução dos muros de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Essa revista foi comentada pelo pastor Eurico Bergsten, editada e lançada no ano de 1993 e que é muito contemporânea para o período que nós estamos vivendo hoje. Sim, uma edição especial que está nos atendendo nesse terceiro trimestre de 2020. Ela coloca o texto de Esdras, capítulo de número 8, como uma leitura bíblica em classe. Eu vou ler apenas o primeiro versículo e te convido a abrir a sua Bíblia. Sim, tenha sempre o teu exemplar da Bíblia Sagrada contigo no livro de Neemias, também o capítulo de número 8. Então a gente lê o versículo de número 1 de Esdras 8 e depois começa do 1 até o 10 em Neemias, também capítulo de número 8. Acompanhe aí comigo na tua Bíblia Sagrada, vai aparecer na sua tela, mas não deixe de ter por perto o exemplar do livro de Deus. Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Ainda Neemias 8, de 1 a 10, vai dizer bem assim: chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias e Maacéias. E à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as suas mãos, se inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadaque, Hanã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar e leram no livro da lei de Deus, e declarando
e explicando o seu sentido, faziam com que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que texto maravilhoso! O texto de Esdras, o capítulo de número 8, vai mostrar, como nós lemos apenas o primeiro versículo, o contexto da onde Artaxerxes vai convidar todos aqueles que quiserem. Ele vai convidar ali, conforme coloca o próprio comentarista no subtópico 2 do tópico 1, ele vai convidar o escriba Esdras, bem como os homens mais importantes ali do reino, para ir com ele, visto a sabedoria de Esdras, para ir com ele lá na cidade de Jerusalém, para observar como é que estava a situação espiritual do povo. São anos depois, Esdras está fazendo a sua segunda viagem a Jerusalém, depois que já acabou o Império Babilônia, agora reina o Império Medo-Persa, e Artaxerxes vai ser usado pelo Senhor para enviar a Esdras novamente, com todos os benefícios, com todas as necessidades que aquele teria para a viagem, de modo que até mesmo Esdras veio a negar ali a ajuda de Artaxerxes para poder fazer essa viagem, crendo que o Senhor o livraria, mas Artaxerxes enviou todas as provisões para que o nome do Senhor fosse glorificado em Jerusalém, e foram muitas pessoas com ele. Só que ali o texto de Esdras 7 vai explicar também um pouco melhor esse contexto. É uma leitura um pouco extensa, mas eu te convido a fazê-la comigo para que nós venhamos entrar no contexto aqui, para nós entendermos um pouco mais do que está acontecendo no capítulo de número 7, no capítulo de número 8 de Esdras, e um pouco mais à frente essa leitura que fizemos do capítulo de número 8 de Neemias. Lembrando que na escrita de Israel antiga, Esdras, Neemias era um livro só, e foi dividido de uma modernidade para cá, para ser mais fácil para a compreensão e estudo da palavra de Deus. Livro de Esdras, capítulo de número 7, acompanhem comigo. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Em tal tempo, por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazer inquirição acerca e a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro e o rei, que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e todo o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazerdes do restante da prata e do ouro, e fareis conforme a vontade do vosso Deus e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus. Restituí-os perante o Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-los-á da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo o rei Artaxerxes se decreta a todo o tesoureiro que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça, até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100
batos de azeite e o sal à vontade, tudo quanto ordenar, segundo o mandado do Deus do céu. Prontamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Para quê? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nenhum tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, lhes ensinará. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer seja desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Isso é coisa maravilhosa. Esdras está registrando, e eu agradeço a sua paciência por permanecer conosco nessa leitura tão extensiva, mas é uma leitura que precisava ser feita em sua íntegra para mostrar para nós como Deus cuida, como Deus vela e como Deus toca no coração do homem, para que assim também o nome dele seja glorificado e o teu povo seja honrado, de modo que venha ter as provisões necessárias para fazer aquilo que o Senhor quer e conforme a vontade do Senhor. O rei Artaxerxes sabia que o Deus de Israel, era o Deus dos céus. Ele não queria sofrer penalidades e por isso ele queria que fosse abençoada a casa de Deus, o Deus dos céus, que estava em Jerusalém. De modo que ele fala para que todos aqueles tesoureiros e responsáveis pelas riquezas de todo o império dessem a Esdras aquilo que ele achasse que fosse necessário. Ou seja, o Senhor sempre há de levantar pessoas para abençoar a tua obra, para abençoar os teus propósitos, para que o nome dele seja glorificado. De modo que então Esdras, ele vai da parte de todos aqueles que eram os conselheiros e também do rei Artaxerxes voltar a Jerusalém junto com chefes, alguns homens de Israel que eram de sua confiança, e ali ele vai voltar e encontrará com Neemias, conforme nós vimos o capítulo de número 8, que eu fiz questão de ler como parte da nossa leitura bíblica, porque é muito importante aquele texto de Neemias 8. Eles vão ensinar a palavra de Deus, e isto é maravilhoso. Sim, Esdras sai de Babilônia com o intuito de ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é algo extraordinário, ela é algo maravilhosa, ela deve ser a nossa regra de fé e prática, deve ser a nossa base, nossa forma de conduta, deve ser a nossa meditação, deve ser a nossa alegria, a nossa bússola e orientação. A palavra do nosso Deus, ela é a nossa alegria, ela é a nossa esperança, ela que fala de Jesus, o verbo que se fez carne, que morreu para nos salvar. Olha, no livro de Salmos, o Salmo de número 119, dos louvores de Israel, nós vamos ver uma grande exaltação à lei do Senhor. Eu peguei alguns versículos, mas eu te convido, por mais extenso que possa parecer, a ler, a meditar e a se deliciar. Sim, verdadeiramente, a lei do Senhor é deleite. No Salmo de número 119, olha o que a Bíblia diz, acompanhem comigo. O versículo de número 114 vai dizer: Tu és o meu refúgio, o meu escudo, eu espero na tua palavra, Senhor. Sim, o salmista acreditava que a defesa dele estava no Senhor e que ele deveria esperar no Senhor, na sua palavra. Eu sou o teu servo, dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. A oração do salmista era que Deus fizesse com que o seu servo entendesse a sua lei, a sua palavra, os seus testemunhos, para que assim pudesse obedecer. A entrada da
tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Sim, a simplices, o simples, um simples que aqui a Bíblia vai falar que não é uma pessoa simples, humilde, uma pessoa desprovida, não é alguém que está num contexto de ignorância, mas num contexto de trevas do entendimento, mas que a palavra ela funciona como sendo um canal de luz, ela pode iluminar e dar entendimento a quem não tem entendimento. A tua palavra é verdade desde o princípio, a cada um dos teus juízos dura para sempre. Sim, o próprio Jesus falou que todas as coisas nessa terra passarão, mas as palavras dele, a palavra dele não há de passar. Eu abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Glórias a Deus. Sim, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. O versículo de número 165 nos lembra em tempos de desesperança, em tempos de aflições, ansiedade, angústia, em tempos de depressão, em tempos de muitas doenças psicológicas e psicossomáticas, que nós, para mantermos a paz e assim termos paz em abundância, nós precisamos meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, amar a Bíblia Sagrada, porque muita paz tem aqueles que amam a tua luz, sim, a tua lei, a tua palavra. Quem ama a Bíblia Sagrada tem sempre muita paz e acaba que não tropeça em nada. Aí o salmista ainda no versículo de número 11, no mesmo salmo de número 119, vai falar bem assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que guardar a palavra de Deus como algo precioso nos nossos corações, para que nós venhamos a ter uma vida reta, que busca agradar a Deus e não pecar contra Ele. Melhor para mim é a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. Sim, a palavra do Senhor ela é mais preciosa do que o ouro. O ouro refinado, muito mais preciosa do que a prata, mais valiosa até mesmo do que o rubi. Se a tua lei não fora a minha recreação, há muito eu pereceria na minha aflição. Isso cabe tanto para os dias de angústia, dias de reclusão, dias de distanciamento social, dias de incerteza, onde as pessoas elas estão bombardeadas nas mídias sociais pelo entretenimento e muitos já nem sabem no que podem se alegrar. O salmista está lembrando: a tua palavra é a minha recreação. Se não fosse a presença do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, nós não teríamos mais alegria nenhuma nessa vida. Eu, pelo menos, penso assim, porque a minha maior alegria, a minha herança, como falou Davi, é o próprio Senhor. A palavra dele é que nos ensina sobre ele, nos aproxima dele, e isso é maravilhoso. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. O versículo de número 103, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Sim, assim é a tua palavra, disse o versículo de número 105. Os teus testemunhos eu tenho tomado por herança para sempre, pois são o gozo, a alegria do meu coração. Todo mundo quer uma herança, todo mundo espera. Imagina, quem ia negar uma herança, receber uma bolada, vamos dizer assim, se dá bem na vida. Creia, meu amado, você já tem uma herança. Existe uma herança de poder ser herdeiro de Cristo. Sim, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Nós somos herdeiros de Deus como filhos amados. Nós temos a palavra e os testemunhos dele como a nossa herança. Herança que um dia vai se concretizar e se cumprir na vida eterna. E essa é a nossa alegria, a alegria da esperança da salvação. O nosso gozo está na palavra de Deus. O salmista está exaltando a palavra. Nós temos que supervalorizar a palavra. Desde o livro de Levítico, capítulo de número 23, o Senhor estava convidando o povo na época da festa dos tabernáculos a se reunir para ouvir a palavra, né? Neemias, então, vai parar junto de Esdras e vai ensinar a palavra. Como é que ele faz isso? Esdras, antes de subir naquele púlpito, naquele altar, naquele púlpito que foi levantado de madeira para que ficasse numa posição até mesmo física, que mais fácil de ser ouvido e compreendido pelo povo, antes dele subir para pegar, ler e ensinar a palavra de Deus, ele tinha um propósito. Olha o que diz Esdras 7:10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor,
e para cumpri-la, e depois ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Primeiro, ele tinha que buscar. Primeiro nós precisamos conhecer, depois nós temos que aplicar na nossa vida, cumpri-la sim, e depois nós devemos ensinar. O nosso ensino vai sair com as nossas palavras e também com o nosso testemunho, mas nós não vamos ensinar e nem vamos conseguir viver se nós não buscarmos conhecer a palavra, a lei do Senhor. E é lindo, porque quando eles chegam lá para ensinar, e nós lemos o texto de Neemias, capítulo de número 8, ele vai ensinar a Bíblia Sagrada, a lei de Moisés, durante cerca de 6 horas, e o povo estava atentamente ouvindo. Todos aqueles, sejam homens e mulheres, todos que tinham a capacidade de entender, eles estavam ali prestando atenção no que Deus tinha a dizer ao seu povo, porque Deus sempre tem muitas coisas a dizer ao seu povo. O problema é que muitas das vezes o seu povo não quer ouvir. Lembra de Moisés? O povo virou para ele e falou assim: não, nós não aguentamos essa voz, fale Deus contigo e tu conosco. Mas bondoso é o Senhor, que hoje habita dentro de nós como o templo do seu Santo Espírito e fala diretamente aos nossos corações. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso lá na frente, mas agora nós vemos a leitura da palavra. O povo tinha voltado de Babilônia, então eles não falavam mais o hebraico como era conhecido antigamente, antes de ir para o cativeiro. Eles falavam uma mistura de hebraico com aramaico, então a compreensão da lei era difícil, de modo que, como nós lemos no capítulo de número 8 do livro de Neemias, enquanto Esdras lia, os levitas estavam no meio do povo, assim também traduzindo, ensinando, fazendo com que o sentido da lei fosse compreendido. E o ensino foi tão eficaz, mas tão eficaz, que o povo se quebrantou, porque um coração quebrantado o Senhor não resiste. A palavra do Senhor, ela nos confronta, ela nos mostra os nossos erros e ela nos dá a oportunidade de nos quebrantarmos e de nos arrependermos e de buscarmos e alcançarmos pelo perdão do nosso Deus a misericórdia. Hoje nós vivemos na dispensação da graça e nós temos o nosso Senhor Jesus, que está constantemente diante de Deus a interceder por nós. Ele fez isso mediante o sacrifício, o derramamento do seu próprio sangue na cruz do Calvário. Se você não fez isso ainda, entregue hoje a tua vida para Jesus, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, reconheça os seus erros, as suas falhas, as suas limitações, peça perdão, Ele perdoa os teus pecados, escreve o teu nome no livro da vida, te sela e ainda te batiza com o Espírito Santo, te fortalecendo a caminhar com Ele pelo seu Santo Espírito, enquanto Ele não volta para buscar e nos levar para o céu. Ande com Jesus, ande na palavra. Deixe o Espírito Santo de Deus te quebrantar pelo ensino da palavra de Deus. Isso aconteceu com o povo em Neemias capítulo de número 8, mas o próprio Neemias e Esdras vieram a falar, junto de toda aquela liderança que ali estava, que aquele povo não devia se entristecer. Olha que coisa linda, nós devemos nos entristecer. Do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Devemos reconhecer os nossos pecados e chorar, nos angustiarmos diante de nosso Deus, arrependido, mas alegre sabermos que o nosso Deus pode nos perdoar. Sim, Ele pode nos perdoar, e à medida que nós nos entregamos a Ele, reconhecemos que nada somos sem Ele, mas que Ele é tudo em nossas vidas, Ele vai nos conceder a alegria. A alegria agora era de que a lei voltava a ser ensinada. O povo estava valorizando a lei. O próprio Jesus, Ele veio a supervalorizar a palavra. Ele pregava, curava, mas andava em todas as vilas. Lembra que nós falamos que o dia dessa aula, o dia 13 de setembro, é o Dia Nacional das Missões? Jesus rodava de aldeia em aldeia, porque para isso Ele veio, e ali Ele ensinava, pregava e curava. Simbolicamente, quando você ensina algo a alguém, aquilo fica pregado, impregnado dentro da pessoa, de modo que, se fica impregnado, começa a fazer parte
parte dela, uma verdade dentro dela que começa a curar de dentro para fora. Sim, o Senhor Jesus muitas das vezes vai curar através da pregação, porque se nós conhecemos a verdade nos libertará. Continue pregando em tempo e em fora de tempo. Jesus pregava, uma multidão estava em Cafarnaum, no livro de Marcos, o capítulo de número 2, não somente para buscar os milagres, mas para ouvir ali na sua casa os seus ensinamentos. E enquanto muitos iam ouvir os seus ensinamentos, um paralítico voltou a andar e os seus pecados foram perdoados, porque quando a palavra está sendo pregada, tudo pode acontecer, inclusive milagres. O nosso Deus é um Deus de palavra, Ele é um Deus de milagres. Muitos se reuniam para ouvi-lo, no final foram alimentados. Depois de seu sermão, o Senhor teve compaixão daquela multidão que estava tantas horas o ouvindo e perguntou aos seus discípulos se eles não tinham nada para dar de comer para o povo. Triste é quando Jesus pergunta para a gente se a gente não tem como alimentar o povo e a gente só lembra das coisas materiais, mas Ele sempre pode multiplicar e conceder tanto bens materiais quanto o alimento espiritual, que é a palavra dele, para aqueles que estão famintos. Sim, Maria se assentava aos pés de Jesus enquanto Marta estava muito ativista, né? Nós, muitas das vezes, na obra do Senhor, nós nos preocupamos muito em fazer, e muitos são mesmo as necessidades e as demandas, mas nós temos que estar para ali na obra do Senhor a ponto de produzir coisas para a glória do nome dele, e não somente estarmos envoltos em muitas atividades como Marta estava. Ela estava fazendo algo, eu creio, para glorificar o nome do Senhor. Ela queria agradar a Cristo, mas a melhor forma que Jesus reconheceu foi a que Maria escolheu. Ela estava aos pés do Senhor, buscando ouvir a sua palavra. Sim, Jesus ensinava multidões, ensinava no meio dos montes, ensinava na sua casa, ensinava em particular, ensinou a mulher samaritana em João capítulo de número 4, ensinou a Maria ali em Betânia. Sim, muitos estavam junto a Cristo no Monte das Oliveiras e ouvindo as máximas do reino de Deus, que era ali implantado. O povo estava aprendendo com Esdras no capítulo de número 8 de Neemias e foi quebrantado pela palavra. Que a palavra de Deus ache sempre lugar, guarita, um altar no teu coração. Lembra lá do livro de Levítico, capítulo de número 23, que agora há pouco nós falamos, em Deuteronômio 31, vai novamente falar da festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos, que durante 7 dias o povo iria se reunir. Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, ou seja, o ano do jubileu, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o povo de Israel. Sim, aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros, e que estão todos dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas essas palavras desta lei, de fazer todas essas palavras se cumprirem em suas vidas. Olha só, aqui, desde Deuteronômio, Moisés está instruindo o povo a, durante de 7 em 7 anos, fazer uma solenidade, fazer um período que chamava-se o ano do jubileu. O povo foi levado para o cativeiro também porque não cumpriu o ano do jubileu. E de modo que agora, Neemias e Esdras estavam na mesma época da festa dos tabernáculos, lendo o livro da lei, de modo que durante 7 dias eles fariam uma solenidade, lembrando que o Senhor os tirou do Egito e agora iriam valorizar a palavra e iriam convidar a todos que podiam ouvir e entender. Aqueles que podiam ouvir e entender, ainda que não entendessem, eles podiam, e ali estavam os levitas para contribuir nesse aprendizado. Ei, valorize aqueles que estão ensinando a palavra para ti, valorize aqueles que Deus levantou como professores, como mestres, como doutores, como ensinadores, como pregadores da palavra de Deus. Sim, Deus sempre vai te ensinar aquilo que você, na presença dele, quiser aprender. Isso tudo é para edificação da igreja, é para a glória do nome dele na sua vida. Com certeza ele vai criar um meio para te ajudar, de modo que assim todo o povo ouça
Aprenda e tema ao Senhor vosso Deus e tenha o cuidado de fazer todas as palavras dessa lei, de cumprir as palavras dessa lei. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a sabedoria vai nos convidar a viver de acordo com a vontade do Senhor. Ainda Atos, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 15 que de tempo em tempo sempre tinha ali em todas as cidades alguém que pregasse a lei de Moisés, de modo que se cumpria essa palavra. Jesus mesmo no capítulo de número 28, o convite à grande comissão, como nós vemos em Marcos 16, aqui em Mateus 28, com um pouco mais de detalhe, olha, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A palavra que Jesus usa para ensinando-os, nós já trabalhamos, eu trouxe de volta para refrescar a tua memória, é didasco. Sim, a palavra didasco é de onde vem o termo didática, né? Didasco significa ensinar alguém alguma coisa, né? Conversar com outros a fim de instruir, que a nossa conversa possa ser algo que vai instruir alguém em alguma coisa, que vai edificar alguém em alguma coisa, que a nossa conversa seja algo que seja útil, de modo que nós possamos remir o tempo, aproveitar o tempo, e tudo que sair da nossa boca possa ser proveitoso para alguém. Tem muita gente que perde tempo comentando a vida dos outros, falando de coisas bobas e triviais dessa vida, coisas que não edificam em nada, sem contar as chocarrices, os palavrões, entre tantas outras palavras que não convém nem chegar, nem pensar, quanto mais está na boca do servo do Senhor. Olha lá, pronunciar discursos didáticos, como eu falei, didascos é didática, didática era ensinar com arte. Essa arte aqui não é a arte do balezinho, do teatrinho, não. Essa arte é tecnia. Tecnia é uma habilidade adquirida através do uso, da prática, de modo que você só tem habilidade com algo que você conhece. Como eu já falei, se você conhece a verdade te liberta. Se você conhece a palavra de Deus e ela está impregnada dentro de você, ela se torna uma verdade dentro de você. E sendo uma verdade sua, o Senhor te dará habilidade para lidar com ela, e essa habilidade vai fazer com que aquilo que você transmite seja atrativo a quem te ouve, ainda que sejam poucos os ouvintes, ainda que poucas pessoas valorizem. Sim, aqueles que te ouvirem serão marcados, não por ti, mas pelo Espírito Santo de Deus, que vai ministrar através da sua vida a poderosa palavra, que como assim algo suave, ainda que seja forte, algo agradável, ainda que não seja confortável, algo que venha encher de amor, amor que nos convida a renunciar para nós mesmos, para viver para Cristo. Sim, assim é a palavra de Deus que nós pregamos. Sim, pronunciar discursos didáticos, conduzir-se como um professor. Aquele que é portador da verdade, nós não somos os donos da verdade, mas nós buscamos conhecer, e quanto embaixadores de Cristo na terra, nós somos portadores da verdade. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Lembre-se sempre disso. Nós precisamos estar sempre atentos, sempre sensíveis. Fulano vira e fala, o pastor não me dá oportunidade, a irmã não me dá oportunidade para cantar, para louvar, para dar uma saudação. Eu sei que é difícil, mas fica aquela conversa fiada. Que não falta para você é a oportunidade. O problema é que na grande maioria das vezes nós não sabemos aproveitá-las. Nós não estamos sensíveis para entender quando uma pessoa senta-se do nosso lado no ônibus, no coletivo, ou até mesmo numa fila de banco, ou até mesmo em diversas situações no supermercado, das mais diversas possibilidades. Paulo fala aos Romanos que há uma ardente expectativa de toda a criatura pela manifestação dos filhos de Deus, ou seja, de mim e de ti, de modo que nós devemos nos conduzir como um professor. Nós não temos que ficar querendo ensinar as coisas para as pessoas, mas na verdade nós aprendemos com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então nós temos algo que de fato pode contribuir para o crescimento de alguém, que é a palavra do Senhor, que nós venhamos a estar atentos e sempre prontos a assim compartilhar da graça e do amor que um dia nos alcançou. Sim, instilar doutrina em alguém. A doutrina é um conjunto complexo de informações bem organizadas que ajudará alguém a entender algo
de uma forma melhor. Instilar é um processo quase que artesanal de fazer com que uma ideia seja construída na mente de alguém. Sim, o que me faz entender isso, para o caro ouvinte prestar e entender um pouco melhor o que eu estou falando, prestar um pouco mais atenção, é como se fosse uma folha branca que nós colocamos numa impressora e ali a imagem ou o texto daquela ideia vai sendo escrita, vai sendo formada aquela imagem naquele papel em branco. Assim são as pessoas que o Senhor há de colocar em nós, e nós faremos com que elas vejam uma nova história que Deus está escrevendo na vida delas por intermédio da palavra de Deus, aquele que ainda muda histórias. Glórias ao Senhor. Sim, explicar ou expor algo. Muitas das vezes as pessoas desperdiçam seus púlpitos, Hoje o que não falta é live de Revelation, o que não faltam são pessoas entrando no YouTube, até mesmo gastando o tempo das outras e assim distraindo as outras para que as outras não vejam o que de fato é importante, que é o aprendizado da palavra. Mas nós precisamos saber e buscar em Deus a capacidade que o Espírito dá a todo aquele que busca, a sabedoria que Deus dá, para que nós possamos explicar a palavra de Deus e o povo, assim, entender, ensinar alguém. Olha, o salmista ainda no Salmo de número 119, ele volta a falar: eu sou companheiro, Senhor, daqueles que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Paulo, ele exortou, e ele tinha muitos companheiros que amavam a palavra de Deus. Entre eles, o seu filho na fé, Timóteo. Ele exortou Timóteo a guardar a palavra, a sofrer pela palavra, pelo evangelho. E depois, no capítulo de número 4, ele vai falar: pregues a palavra, insta em tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos ensinar a palavra, exortar, redarguir, mas com longanimidade, com muito conhecimento, com muito ensino, com muita didática, como nós acabamos de falar, para que o povo venha se ser impactado também pelo testemunho da nossa vida, porque infelizmente em muitos lugares nós seremos a única Bíblia que algumas pessoas irão abrir. A nossa vida, uma vida lida, como Paulo falou, uma carta aberta, a carta de Cristo ao povo dessa terra. Ainda no capítulo de número 2, versículo de número 2, da segunda carta de Timóteo, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele está falando: confia a homens fiéis. Sim, aquilo que de mim aprendeste, entre muitas testemunhas, daquilo que você ouviu, confia a homens fiéis. Sim, tem que ser fiel, fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, fiel ao Espírito Santo de Deus, fiel aos irmãos, de modo que aos irmãos assim falará a verdade, que sejam idôneos. Essa palavra idôneo, ela é extraordinária, para que assim eles possam ensinar. O que é idôneo? Só vai ensinar quem é idôneo. Idôneo é o quê? Alguém que é capaz, alguém que é capaz, mas não é só alguém que é perfeito. E canoso aqui é alguém que é capaz de ser ensinado. Sim, a capacidade de ser ensinável, nós precisamos nutrir ela. Isso também é humildade, eu saber que eu não sei tudo, que eu posso aprender mais, que o outro pode saber mais que eu, que ele pode me ensinar muitas coisas e que nós podemos aprender juntos, e que mesmo que nós nos esforcemos, nós podemos nunca chegar a saber aquilo que mesmo juntos precisávamos. Então nós precisamos continuar sempre aprendendo, né? Conhecendo e prosseguindo e conhecer ao Senhor. Sim, é aí que está o idôneo, alguém que é capaz, mas não só isso, alguém que está sendo capacitado por Deus, mas alguém que está sendo capacitado tem uma trajetória, então já está se alimentando, de modo que também sabe produzir um alimento e conduzir uma alimentação, não somente uma alimentação, porque o que mais tem aí hoje é fast food da fé, mas algo que seja saudável para nutrir a alma do próximo, como um bom dispenseiro de Cristo, como falou Paulo lá na sua carta aos Coríntios. Sim, nós precisamos
que, assim como Paulo está falando para Timóteo, era necessário confiar a homens fiéis, idôneos, pessoas, né, que sabiam das suas limitações, mas que também sabiam das suas virtudes, dos seus valores, as suas limitações, as suas dificuldades, as suas aflições, os seus erros seriam corrigidos, seriam lapidados, seriam regrados, seriam aperfeiçoados, assim como os seus acertos, os seus valores, assim para que eles pudessem crescer e gerar mais frutos para a glória do Senhor. Tanto é que ele vai estimular o crescimento e o desenvolvimento daquilo que Deus deu para cada um. Olha, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Hoje em dia, as igrejas estão promovendo milhares de campanhas, usa de teatro, usa de cinema, usa de igrejas escuras, usa disso, usa daquilo, uma cantarola que nunca tem fim, em sua grande maioria não é adoração, e no final ainda fala, agora vamos à parte mais importante do culto, que é ouvir a palavra, e deixa-me lá meia hora, 30, 20, 15, 10 minutos para a pregação e o ensino da palavra. Não valorizam a palavra. Nós precisamos valorizar a palavra. É ela que cura, é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que edifica, é ela que muda as almas e enche as almas de esperança sobre o nosso Senhor Jesus, que veio para morrer no nosso lugar, para nos salvar, e que em breve voltará para nos buscar. Sim, e aqueles que ensinam não pode fazer relaxadamente, né? Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O profeta falou, nós temos que tomar cuidado, nós devemos buscar no jejum, mortificando a nossa alma, diminuindo para que o Senhor cresça e nós entendamos o propósito, a revelação dele, na oração, e principalmente também quem ensina precisa aprender. Ninguém que se levanta para ensinar pode fazer isso sem que antes venha ter se sentado para aprender. Então nós precisamos sentar, buscar conhecimento, estudar muito da palavra do Senhor, porque o Espírito Santo lapidará e fará que com a unção de Deus esse ensinamento chegue aos corações e assim glorifique o nome do Senhor, né? E de modo que Paulo está falando, não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A exortação que o comentarista, bem como nós ministrando essa aula, é de que o ensino ele promove coisas extraordinárias na vida daquele que está ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha lá, desde Moisés, desde Salomão, desde os profetas que tinham uma necessidade de instruir o povo de novo no caminho do Senhor, o próprio Senhor Jesus, a igreja primitiva supervalorizava o ensino da Bíblia. Jesus mesmo valorizou o discipulado. Olha o que está lá em Deuteronômio 4, versículo de número 10. Ajunta-me o povo, eu os farei ouvir a minha palavra e aprender-las-ão. Sim, eles vão aprender para me temerem todos os dias que na terra viverem e ensinarem aos seus filhos. É um dos significados de machete, de discípulo, alguém que estava indo numa direção, eu já falei isso, e ouvindo uma voz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais as vossas cerviz. Ouviu, muda de direção, metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de direção, mudança de vida, mudança de veste, mudança de comportamento, mudança do que fala, mudança de tudo, mudança de vida, né? E agora vai seguir uma nova forma de pensar, que no nosso caso é o Evangelho. O discípulo ele é aquele que segue as ideias do seu mestre. Nossas ideias não são só nossas, não é só de Jesus falou, que ele falou que ele ouviu do Pai, ele está ensinando o que ele aprendeu com o Pai, e isso é maravilhoso. Mas o discípulo ele segue de perto e ele quer conhecer com detalhes, não somente para praticar, mas também para ensinar. E aqui o próprio Moisés já está falando em Deuteronômio 4 que esse povo iria aprender e ensinar aos teus filhos, ou seja, o ensino começa dentro de casa. A tia da escolinha não é responsável pela espiritualidade do seu filho. O pastor, ele está aí para conduzir, para contribuir em você, papai, em você, mamãe, para que a sua casa seja uma casa forte,
sólida, uma casa firmada na rocha, na palavra de Deus, porque uma família forte é uma igreja forte. E se nós valorizarmos o ensino, as famílias serão cada vez mais fortes. Os pais aprenderão para poderem ensinar os teus filhos, e assim os filhos crescerão. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temer. Sim, quem anda no caminho de Deus não anda no caminho dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores, não anda se metendo com porcaria, se envolvendo com droga, não anda por aí de balada em balada vendendo seu corpo, não anda por aí roubando, matando, mentindo, não. Quem anda no caminho do Senhor teme ao Senhor, e quem anda no mandamento de Deus anda no caminho do Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Ainda o provérbio Salomão, capítulo de número 3 mesmo, versículo de número 5, ele vai falar para nós não nos estribarmos, não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas no Senhor. Olha, pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Nós precisamos voltar ao temor do Senhor. Nós só teremos temor do Senhor se a palavra dele nos impactar e mostrar a grandiosidade do nosso Deus, a grandiosa obra que Ele tem feito em nossas vidas, de modo que assim nós não teremos mais nada a fazer, como a manifestação dos seres celestiais, os anjos aos profetas, eles se prostravam, fosse uma teofania, eles se prostravam, que nós venhamos a cada dia mais, como o povo de Israel, quando ouviu Neemias e Esdras lendo o livro da lei, eles falavam amém, e se prostravam, que nós venhamos a cada dia mais temer ao Senhor e nos prostrarmos na presença dele. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio, porque eu temo ao Senhor, e o Senhor também odeia tudo isso, mas nós amamos a sua lei. No dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, ou seja, com humilhação. Traziam terra sobre si, sim, a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, sim, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos pecados e pelas iniquidades dos seus pais, levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do seu Deus, uma quarta parte do dia, divide 24 horas por 4 aí, mais 6 horas de estudo bíblico, e na outra, mais 6 horas de confissão, de pranto, de lágrimas, sim, e de adoração. Lá na África, o povo adora por 2, 3, 4, 5, 6 horas. Os nossos cultos aqui, eu sei que é grande a correria, às vezes os irmãos moram longe, tem muitos compromissos, muitas pessoas das nossas famílias, a qual nós somos muitas vezes líderes, esposas de homens que não são cristãos, não são crentes, não entendem muitas das vezes, mas a grande verdade é que querem limitar a ação do Espírito Santo, robotizaram a liturgia, e muitas das vezes não pode passar 1, 2, 3, 4, 5 minutos que o povo já quer ir embora. Aqui o povo ouvia a pregação da palavra por 6 horas, Paulo pregou, eu sei que sempre vai ter um eutico que vai cochilar, já está mais para fora da janela, por isso que caiu para o lado de lá, caiu e morreu. Por quê? Dormiu, caiu e morreu. Mas o Senhor, através de Paulo, nos lembra nesse dia: desperta tu que dorme, sai dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Nós devemos estar atentos à palavra de Deus, nós devemos estar atentos para reconhecermos os nossos erros, nos quebrantarmos, nos humilharmos, confessarmos as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos pecados, nos arrependermos e assim nos esvaziarmos de nós mesmos para que o Senhor nos encha, e assim nós possamos entregar a Ele uma adoração que lhe será agradável, como um incenso em suas narinas. Assim é a oração dos santos, como disse Apocalipse: o temor do Senhor é odiar o mal. Nós precisamos continuar odiando o mal, e só odiaremos o mal quando nós colocarmos o mal diante do bem, e o bem nós só conheceremos quando nós meditarmos na lei do Senhor. E isso, é claro que esse processo de transformação que a palavra faz,
o Senhor contribui com ela. Olha o que diz Ezequiel 36, 27. Eu porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Em Gálatas, capítulo de número 5, Paulo vai falar que existe uma guerra entre a carne e o espírito, e é a alma, sede dos sentimentos e também do intelecto, que faz essas escolhas agora. Nós precisamos fortalecer o nosso intelecto, porque nós temos a mente de Cristo através do estudo da palavra, e quanto mais nós buscarmos, mais nós teremos intimidade com o nosso Deus. E Ele não nos deixou órfão, Ele enviou o Espírito Santo, esse Espírito Santo que já cumpriu essa promessa de Ezequiel 36, na igreja. Ele está dentro de nós, e Ele que nos ajuda a andar nos estatutos e no caminho do Senhor. E no dia da nossa dificuldade, como diz Romanos 8, Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aquele que anda na palavra, anda de forma honesta. Aquele que anda na palavra, anda dando bom testemunho. Sim, não mente. Olha que lá, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8, ainda aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eles queriam pregar, não podem, estão atentos à pregação da palavra que foi concedida a mim e a ti. Por isso que nós devemos pregar em tempo e em fora de tempo. Por isso que nós devemos conhecer como Esdras, meditar e aplicar nas nossas vidas para poder ensinar. Sim, nós estamos aqui diante de uma grande nuvem de testemunhas dos homens e também dos anjos. E olha só, diante da palavra, Paulo está falando bem assim: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Quem está na presença do Senhor anda honestamente diante de Deus, diante de Cristo, diante da palavra, diante do Espírito Santo, diante dos anjos, diante da sociedade. Por isso deixai a mentira, falar a verdade cada um com seu próximo. Efésios 4:25, uma exortação a não andarmos na mentira. É pequenininho o pecadinho, mas se você está mentindo, você deixa a paternidade de Deus e se torna um filho do diabo. Que isso, irmão Diego? A Bíblia diz, foi Jesus que falou, o pai da mentira é o diabo. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Nós precisamos andar com o Senhor. Quem anda na palavra do Senhor não vai ser confundido naquele dia. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência. Olha, você pode mentir para o teu pastor, você pode mentir para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, para o teu pai, para a tua mãe. Você pode mentir para qualquer um. As pessoas mentem muito nas redes sociais, mas a sua consciência tem que estar sempre limpa diante de Deus. Para Ele ninguém mente. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, falou Jesus no capítulo de número 5 do livro de Mateus. É por isso que nós devemos, e 1 João ainda está falando, permanecer nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida, na sua vinda. Nós não venhamos a ser confundidos, porque nós andamos na palavra do Senhor. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha para repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, quem estava roubando, agora além de não roubar, vai trabalhar para abençoar os outros. Ou seja, quem anda na palavra, dá bom testemunho, não mente, não se apodera do que é de alguém, e também não vive uma vida imoral. Olha lá, a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, falou Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Sim, a vida moral da pessoa ela é transformada pela palavra. Isso é o Evangelho, que é poder de Deus. Não dirá falso testemunho. Quem anda na lei do Senhor, quem anda na palavra de Deus, se preocupa em não falar mal de ninguém, em não ficar caluniando e nem dando falso testemunho. E por mais que as pessoas façam suas más escolhas, nós não estamos aqui para comentar a vida de ninguém. Se temos uma boa palavra, uma palavra que vai edificar, assim
que o Senhor nos use para abençoar as pessoas. Sim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas é um juiz. Sim, nós devemos nos portar com sabedoria, porque quando nós falamos mal do outro, nós esquecemos que também, muitas das vezes, nós erramos e nós precisamos deixar para aqueles que foram levantados por Deus para julgar, que são as lideranças, né? Com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece. Salomão deixou claro para nós no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, como que nós devemos proceder de modo que a nossa vida, assim como uma casa bem edificada, ela venha a ser uma vida estável, bem estabelecida pelo entendimento. Que o Senhor me dê, que o Senhor te dê, que o Senhor nos ajude a andar e a viver em sabedoria. Paulo ainda está falando em 1 Coríntios capítulo de número 2, que o Senhor nos deu o Espírito, não do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós precisamos buscar cada vez mais de Deus para conhecer as coisas de Deus. Quanto mais das coisas de Deus e quanto mais de Deus tiver em nós, menos nós iremos querer das coisas desse mundo, menos iremos nos preocupar com elas. Se nós conhecemos a verdade nos liberta. Aquele que anda na palavra não fala mal dos outros, não anda mentindo, não dá mau testemunho, não rouba mais se roubava. Sim, que a palavra do Senhor, ela é aquela que nos ajuda, de modo que nós venhamos a nos tornar agradáveis a Deus. É o que ele está falando ainda, Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 9. Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Sim, Paulo queria ser agradável aos irmãos, mas primeiramente ele queria ser agradável a Deus. E nós devemos ser agradáveis aos irmãos, mas sempre falarmos a verdade, sabermos entrar, sabermos sair. E essa sabedoria quem dá é o Senhor, por intermédio do seu Espírito, que nos ensina e nos lembra das demais coisas que Jesus nos ensinou, daquilo que está registrado na sua palavra. O Senhor quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Falou ainda Paulo em 1 Timóteo, aquele povo ouviu a verdade, aquele povo ouviu a palavra, conheceu a palavra de Deus, e conhecendo a palavra de Deus, teve a oportunidade de se arrepender, de se quebrantar e de ser convidado a se alegrar na presença de Deus, porque Deus estava fazendo uma grande obra de reconstruir a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, os muros, sim, o altar, o templo, a adoração estava voltando ao centro da vida do povo de Israel, mas era importante supervalorizar a lei, valorizar a palavra, valorizar o ensinamento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago fala que a todo aquele que é falto de sabedoria, que peça a Deus, mas que peça acreditando que Deus irá dar, porque ninguém vai receber se não acreditar, porque o nosso Deus, ele dá deliberadamente, ou seja, ele é ilimitado e ele dá a todo aquele que o busca. Mas precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A sabedoria ainda clama nas ruas. Sim, nós devemos a buscar como o ouro, como a prata, como as pedras preciosas. No livro de Jó, capítulo de número 28, Jó que está contado entre os livros de sabedorias, né, os livros poéticos da Bíblia Sagrada. Inclusive eu te convido já a estar sempre aqui conosco no próximo trimestre, no último trimestre de 2020, nós trataremos acerca do sofrimento, sim, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Sim, nós iremos tratar no quarto trimestre sobre Jó. É o mesmo Jó que no capítulo de número 28 vai deixar relatado bem assim: na verdade há veios onde se extrai a prata e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, sim, e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas e toda a extremidade ele esquadrinha. A pedra da escuridão e da sombra da morte.
Abra um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé, fincando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para o outro, da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e não ouviram os filhos da gralha. Nunca pisaram os filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira a luz que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem a ela se acha na terra dos viventes. Jó está questionando que os homens buscam, abrem minas, fazem caminhos no meio da terra para buscar o ouro, para buscar a prata, para buscar as pedras preciosas. Sim, nós devemos buscar não o ouro, a prata e as pedras preciosas, mas nós devemos cavar para acharmos a sabedoria, buscarmos sair da superfície e ir em lugares mais profundos para acharmos a sabedoria. Sim, naquele lugar as aves de rapina, símbolos de demônios, não vão, e nem aquele que vem falso, bradando como um leão, tentando tragar a alma daqueles que estão desapercebidos, irá encontrar quem está buscando na profundidade achar sabedoria. Mas o homem quer buscar as riquezas, mas a sabedoria e a inteligência ele não acha. Mas a sabedoria, ela está no temor do Senhor. A sabedoria está na lei do Senhor. A sabedoria está na palavra do Senhor. A sabedoria está em seus mandamentos. Que nós possamos assim permitir que o Senhor quebrante os nossos corações, para que nós nos voltemos para a sua palavra. Essa venha a cada dia mexer conosco, de modo que nós venhamos a ser, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, transformados na imagem e na semelhança do nosso Senhor Jesus. Sim, que Deus em Cristo te abençoe e que Ele venha a cada dia fazer que você se pareça mais com Jesus através da sua palavra. O povo de Israel, o povo de Jerusalém, ouviu a palavra e se quebrantou, e depois com alegria louvou e adorou e se alegrou na presença do Senhor. Que a alegria da esperança da salvação, que só Jesus pode trazer e que Ele nos lembra através da sua palavra, venha encher a sua vida, a sua família e a sua casa. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.